Olá, bom dia. Que Deus abençoe este dia, que Deus abençoe a todos que estão nesse propósito da leitura da Bíblia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós vamos hoje Mateus capítulo 17 e 18, e aqui no capítulo 17 nós vamos falar aqui acerca da transfiguração e o poder do Senhor Jesus. Começa aqui no verso 1, nós temos aqui a transfiguração de Jesus. Jesus, ele sobe o monte e ele vai levar contigo Pedro, João e Tiago. Então você vai observar que eu tinha já aprendido, quer dizer, com esse capítulo aqui. Isso daqui é muito forte. Você pode observar que todos os momentos mais importantes da vida do Senhor Jesus, ele estava com esses três. Não tem como você estar com todo mundo. Não tem possibilidade de você estar com todo mundo. Mas sempre tem aquelas pessoas mais próximas. E assim era o Senhor Jesus. Então Jesus tinha João, ele tinha Pedro, ele tinha Tiago. O Senhor Jesus também, ele não tinha só esses três. Depois tinha os 12, né? Depois tinha um grupo dos 70 e tinha outras pessoas. Mas se você observar, esses três, nos momentos mais importantes e também de lutas, os três estavam ali, que era os mais próximos. Então aprenda uma coisa, não dá para você andar com todo mundo. Então, estar próximo, eles estavam próximo de Jesus. Jesus sempre vai nos ensinar isso. E isso aqui é muito forte. Então, aqui o seu rosto, lá no Monte da Transfiguração, o seu rosto ele brilha como um sol. As suas roupas, elas também vai trazer uma luz. E está aqui e Moisés, que representa a lei, e também Elias, que representava ali todos os profetas, é o apontamento para o Senhor Jesus e é a base também do Velho Testamento, que é a lei e os profetas. E isso é algo glorioso, isso é algo magnífico. E aqui ele fala sobre a tenda no verso 14 e até o verso 21, fala da cura de um menino possesso, que os discípulos não puderam fazer nada por aquele garoto que estava endemoniado. E olha só, a cura de um menino endemoniado. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. Daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé de vocês é pequena. Eu asseguro que vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Mas esta espécie só sai com jejum e oração. Aqui ele mostra que em dado momento da nossa vida, nós temos que falar: ó Deus, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Todos os dias. E ele falou ainda que você tivesse fé de um tamanho de um grão de mostardas, você removeu os montes. E ele falou que a casta de demônios que só sai com jejum e oração. Então é muito forte a casta de demônios. Então Jesus aqui está nos ensinando algo muito forte para a gente se consagrar. No verso 22 ao 23, ele prevê novamente a sua morte e a sua ressurreição. Esse discurso aqui se torna mais frequente.
Jesus ensina isso para Pedro e também para os discípulos. E aqui, olha só que coisa interessante que eu também... o imposto do templo. Jesus era da geração de Davi e não precisava pagar os impostos. Mas Jesus, para não escandalizar aquelas pessoas, ele falou: Pedro, pega a sua vara. Primeiro peixe que você pegar, abra a boca dele. E dali você vai pagar os impostos, suas contas. Isso é algo extraordinário, né? Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro, e disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos? Mas para não escandalizá-los, vá ao mar, joga o anzol, tira o primeiro peixe que você pegar. Atralhe-lhe a boca e você encontrará uma moeda. Amém? Uma moeda está aqui de 4 dracmas. Pegue e entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. É muito forte. E aqui o capítulo 18 fala: quem é o maior nos céus? Então, naquele mesmo momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Então, até isso Jesus tinha que explicar. E aqui no capítulo 18, ele fala muito da humildade, do perdão, da disciplina. E ele falou que o maior é aquele que se colocar como uma criança, coração puro. Esse sim vai ser o maior. No verso 6 ao 9, fala da advertência. Nós temos que tomar muito cuidado com os escândalos. Ai daquele que vê os escândalos. Então nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que cortar tudo aquilo que nos leva ao pecado. Então, entenda esta palavra. Quando ele fala assim, olha só que coisa forte. Quando ele fala assim, e quem sabe essas crianças em meu nome está me recebendo. Mas se alguém fizer cair no pecado um desses pequeninos que criam em mim, melhor que seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e afogar nas profundezas do mar. Aí do mundo, por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daqueles que por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou seu pé fizerem tropeçar, corte-o e jogue-o fora. Então, quando Jesus fala isso, tudo aquilo que te leva ao pecado, corta. Ou se você quiser entender de uma outra forma, é melhor você entrar aleijado no reino dos céus do que com todo o corpo perfeito para o inferno. Tudo que te liga ao pecado, tira da sua vida. Tira da sua vida. É isso que Jesus estava nos ensinando. Corta tudo o que te leva para o pecado. E Deus vai te honrar. Pode ter certeza disso. Então, aqui no verso 10 ao verso 14, nós temos aqui a parábola da ovelha perdida. A ovelha perdida é como se fosse o filho pródigo. E eu quero fazer uma pergunta para você. Quem você é? A ovelha perdida ou o filho pródigo? Porque a ovelha perdida, o pastor vai atrás dela, resgata ela e traz ela de volta. O filho pródigo não. Ele que teve que voltar. E o pai estava de braços abertos. Então não são poucas, são muitas as ovelhas perdidas que nós temos que ir em busca. E não são poucos os filhos pródigos que têm que voltar imediatamente para a casa do pai. Não é o pai que tem que ir atrás do filho, mas é o filho que tem que voltar para a casa do pai. E isso é muito forte.
E é isso que nós, eu e você, temos que entender. Então, o capítulo 18 também fala como tratar as ofensas de um irmão. Olha só que coisa extraordinária, né? Tá aqui: o seu irmão pecar contra você, vá a sós e mostre o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais 2 outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 testemunhas. Se ele recusar ouvir, conte à igreja. E se ele recusar ouvir, também a igreja trate como pagão ou publicano. Então, resolva com o seu irmão, procure ele, fale com ele. Porque o mal, ele gosta de divisão, de brigas. Você viu que você fez de tudo e não deu para resolver com a pessoa? Procura o pastor, que ele vai tentar também ajudar aquele irmão. Pode ter certeza disso. E está aqui a parábola do servo impiedoso, também é muito forte. Isso é algo glorioso, né? Então, do versículo 21 ao 35, fala que quantas vezes nós temos que perdoar o irmão. Ele falou 70 vezes 7. Mas isso é infinito. Nós sempre temos que estar prontos para perdoar. Compassivo, devemos perdoar. O número que for necessário. Não tem limites. É o caminho que vai te levar a ter paz, o coração limpo e uma vida limpa. Tá certo? E nós vamos ficando por aqui com mais um capítulo da Bíblia. E eu creio que você leu. E amanhã, se assim o nosso Deus permitir, capítulo 19, amém? 19, 20 e 21. Gostaria que você viesse ler, tá bom? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Um beijo no seu coração. E se Deus permitir, amanhã, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Deus abençoe.